dividir o vídeo para não ficar um vídeo tão longo, tá? Então, aqui é o segundo vídeo, né? Continuando, só que agora a gente vai mostrar os exemplos da apostila 2. Essa é a apostila 2, tá? Do segundo bimestre, página 7. Nós vamos continuar aqui na atividade 4. As outras 3 a gente já fez da aula passada. Pois bem, o que fala a atividade 4? Em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas. Mantendo-se a relação, né? Então, isso é importante, ó, mantendo-se a relação é que existe uma constante entre tempo e altura. Qual será a altura dessa planta no 20º dia? Pois bem, olhando aqui o gráfico e pensando no que foi grifado, né? O que nós temos? O gráfico mostra o seguinte, que na linha do X, no eixo X, nós temos a quantidade de dias e no eixo Y, nós temos a altura da planta em centímetros, que chamam de letrinha H, tá? Então, aqui no início, ninguém tinha contado nada. No 5º dia, a planta já estava com 1 centímetro de altura, né? Havia crescido. No 10º dia, cresceu 2 centímetros. Então, ela já estava na altura 2, tá? Então, o que a gente percebe? Mantendo-se a relação. Então, existe algo constante aqui. Essa constante é o meu K. E esse K, ele é relacionado, ele é calculado através de quem? Entre quais grandezas? Tempo e altura. O tempo é o T e a altura é o H. Então, essa constante, ela sempre vai existir quando eu pegar o tempo e dividir pela altura. Qual é o valor da minha constante? Basta que eu pegue um parzinho aqui. Qual parzinho que vocês quiserem, ó, qualquer ponto. Eu tenho este ponto que tem os dados marcados e esse aqui. Eu posso pegar qualquer um dos dois, tá? Então, aqui, pegando esse, o meu tempo é 5 e a minha altura é 1, que dá exatamente 5. Então, a minha constante, ela sempre será 5. Se eu pegar aqui o 10 e o 2, também vai dar o 5. Ó, 10 sobre 2 é dividido, né? Vai dar o 5 do mesmo jeito, tá? Bom, mas e aí? E a constante eu sei que é 5. O que significa isso? Que a cada 5 dias ela aumenta 1 centímetro. Tá, mas e aí? Onde eu quero chegar? Eu quero saber o 20º dia, tá? A cada 5 dias ela aumenta 1 centímetro. Eu poderia ir continuando isso, né, de 5 em 5 dias, ou simplesmente eu posso montar da seguinte forma. Quando eu vou usar o 20º dia, quer dizer que o meu T vai ser 20. Então, eu posso usar assim, ó, o tempo 20. E a altura, qual será? Ah, não sei, vai ser H. Isso aqui, ele vai ter que sempre vai ser igual a constante. E qual é a minha constante? 5. Isso, qualquer ponto que eu pegue, sempre a hora que eu divido o número de dias pela altura, vai dar sempre 5. Então, eu posso trabalhar assim, tá? Eu ponho 1 aqui embaixo, é uma proporcionalidade, então eu multiplico em cruz, vai ficar 5 vezes H igual a 20 vezes 1, virou uma equaçãozinha, passo 5 dividindo. 20 dividido por 5 vai me dar o 4. Então, quer dizer que no 20º dia, 4 centímetros. Ficou entendido? Isso é uma forma de fazer. Qual outra forma que eu poderia fazer? Ah, eu posso ir imaginando aqui, ó. A cada 5 dias ela não aumenta 1 centímetro. Então, quer dizer, daqui 15 dias vai aumentar 1 centímetro, 2 com mais 1, 3. Daí, mais 5 dias vai ser o dia 20. 3 com mais 1, 4. Também é um outro jeito da gente fazer, né? Você vai contando. É que aqui, como o 20º dia é próximo aqui, né, do 10º dia, dá pra gente ir fazendo assim, de 5 em 5. Mas, se for um número muito distante, é mais fácil você montar a relação.
Então, sempre que há uma relação de dependência diretamente proporcional, a gente monta isso aqui, né? Você vai montar o K. Qual é o K? A minha constante. Na diretamente proporcional, um dividido pelo outro. E se fosse inversamente proporcional? Eu ia multiplicar. Aqui seria conta de vezes. A gente vai ver isso depois, tá? Continuando, nós vamos na atividade 5, na página 8, tá bem? Esse aqui é uma interpretação, tá? O que acontece? Na atividade 5, diz assim: a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro em graus Celsius e H são as horas passadas no decorrer do dia. Então, assim, horas passadas. Então, 8 horas, a temperatura 28 graus. 11 horas, 32 graus. 15 horas, 36 graus. Analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido entre 8 e 11 horas, entre 11 e 15, ou aumentou na mesma proporção dos dois intervalos. E aí, o que será que aconteceu? Então, vamos analisar direito esses dados, tá? Lembrando que temperatura, tempo, não é uma coisa muito... não existe muito uma relação de proporcionalidade, não dá para ser sempre tudo muito certinho, né? Mas, vamos lá, vamos analisar. Ele pergunta, vamos focar na pergunta. Analisando os dados, a temperatura aumentou mais rápido nesse intervalo, ou foi proporcional, sempre foi a mesma, o mesmo aumento? Então, vamos ver. Das 8 até as 11 são 8, 9, 10, 11. Então, aqui são 3 horas, né? Decorreu 3 horas. De 11 até 15 horas, aqui se passaram 4 horas. Então, já dá para entender, já dá para perceber que não é o mesmo tempo. Não foi o mesmo intervalo de tempo. Aqui foi um intervalo de 3 horas e aqui um intervalo de 4 horas. E a temperatura? O que aconteceu? Daqui para cá ela aumentou. Ela aumentou quantos graus? 4 graus. Opa, coloquei 40, desculpa. Aqui aumentou 4 graus. Daqui para cá aumentou 4 graus também. Então, pera lá. Tem algo que aqui continuou a mesma quantidade de graus aumentada, só que aqui não foi no mesmo período, não foi no mesmo tempo. Então, se nós fizermos a relação que ele pede, representa alguns valores da função tempo de horas no decorrer do dia. Então, a temperatura em relação a horas. Se nós relacionarmos temperatura em relação à hora, olha o que acontece no primeiro intervalo. Então, eu estou relacionando a temperatura e a hora, que foi na ordem que ele pediu aqui, tá? Nesse primeiro intervalo de tempo, a temperatura aumentou 4 graus em 3 horas. No segundo intervalo, aumentou 4 graus em 4 horas. Ou seja, quantos graus aumentou aqui em hora, a cada hora? Aqui vai dar, como 4 dividido por 3, vai dar 1, alguma coisa, certo? Já aqui vai dar 1. Ou seja, aqui é um número maior do que 1. Aqui a temperatura aumentou mais por minuto, proporcionalmente ao minuto. Então, quando ele pergunta, analisando os dados, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido aonde? Neste intervalo, neste ou aumentou na mesma proporção? Na mesma proporção não foi, né? Porque aqui foi 1, alguma coisa e aqui é 1 fechado. Então, essa nós já descartamos. E aí, aonde que ela aumentou mais rápido? No primeiro momento ou no segundo momento? No primeiro intervalo ou no segundo? Aqui foi 1 e pouco e aqui foi 1.
Então, aumentou mais rápido aqui, nesse valor que é maior do que 1. Então, a alternativa correta é a A, tá bem? Então, tomem muito cuidado com o enunciado, leiam com muita atenção, tá? Tudo. Vou explicar essas 6 e aí vou dar, depois a gente termina gravando outro vídeo, tá? Para não ficar longo. Então, vamos lá, rapidinho aqui as 6. A relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definido pela relação P sobre T, pressão sobre temperatura, igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. Então, olha só o que nós já temos nesse dado. Nós já temos uma constante, A. É como se fosse a K para nós, lá no comecinho, né? A tabela mostra para um determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura. O valor que está faltando na tabela é... Bom, esse eu acho que é bem simples. Ele já deu a formulazinha aqui, a relação que nós temos. Nós temos que P sobre T é sempre um valor A, é sempre uma constante A. Se essa tabela está sendo baseada nessa relação, sempre que eu pegar a pressão e dividir pelo tempo, vai me dar o valor do A, sempre. Então, aqui eu só tenho que descobrir o A e agir igual nós fizemos lá naquela outra atividade, né? Nessa atividade 4 aqui. Nós calculamos o K e aí igualamos ao valor que a gente queria, né? Quando era o 20º dia. Então, é fazer dessa forma, igualzinho, tá? Então, aqui vamos pegar qualquer valor, pode ser essa primeira coluna ou a segunda, vai dar na mesma, tá? A gente vai pegar, eu vou pegar essa primeira aqui. É pressão em cima, ó, toma muito cuidado, e a temperatura embaixo. Aqui podemos simplificar para ficar com números menores, então ficou 6 sobre 30. Posso dividir aqui por 6, porque o 30 está na tabuada do 6, vai dar 1/5. Isso aqui é o meu A. Isso é a minha constante. Eu quero saber que número que eu coloco aqui. Vou colocar um númerozinho X, tá? Então, lembra, o X aqui é o P. Então, voltando nessa fórmula, P sobre T tem que ser igual ao A, que é 1/5. No caso aqui, quem que é o P? É o X que eu tô querendo descobrir. O T, quem é? 700. Isso tem que ser igual a 1 sobre 5. Multiplico em cruz. Então, 5x. Quando eu faço a flechinha aqui, é como se eu estivesse indo na linha de baixo, tá? 5x igual 700 vezes 1, que é 700. O 5 virou uma equação, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x igual a 700 dividido por 5. 7 por 5 dá 1, sobra 2, 20 vai dar 4, 140. Então, qual o número que eu ponho aqui no lugar do x? 140. Ficou entendido isso? Tá? Vou deixar aqui um pouquinho para que vocês copiem, pausem o vídeo, né, para copiar, tá bem? Eu não vou tirar foto disso, tá? Vou deixar só no vídeo. Eu vou dar uma pausada no vídeo agora e depois nós continuamos 7, 8, 9 e 10, tá bem?